Olá, boa tarde. O Gazeta Entrevista está de volta e nesse terceiro bloco eu converso com o secretário de Estado de Meio Ambiente, professor Edgar de Deus. Prazer recebê-lo aqui. O assunto é meio espinhoso. Aumentou o desmatamento na Amazônia Legal. É isso, professor? Nós tivemos um aumento aí, esse ano, 2018, de quase 14%. Em toda a Amazônia Legal? Em toda a Amazônia. E foi um aumento, nos últimos 10 anos, o maior aumento, né? Então, a gente realmente ficou num alerta, né? E aqui no Acre, né, a gente também ficou um Aumentou pouco preocupado. Também? Aumentou no Acre também. Ficamos um pouco preocupados. Agora, a gente não pode olhar o número, que foi 470 km², né? Nós temos que olhar o período. Quando a gente vai analisar aqui no Acre, a gente tem que olhar o período, né? No Acre ou na Amazônia, em qualquer lugar, né? Então, nos últimos 15 anos, nós reduzimos, para você ter uma ideia, 65% do nosso desmatamento, né? E conseguimos, com isso, manter 87% de floresta. Professor, né? então, só para a gente tentar entender esses números. O que o senhor está dizendo é que no período de 15 anos, digamos que no acumulado de 15 anos, houve redução do desmatamento no Acre. É essa a defesa que o governo faz. Isso que, só que agora teve um aumento. Agora, em 2018, houve um aumento no desmatamento no Acre. De quanto? O senhor poderia colocar em percentual, só para a gente ter Foi de 82%. Né? 82%. E é alto, né? Só que nós temos que observar que 2017, porque ele compara com o ano anterior. Certo. Né? Então, 2018 em relação a 2017. 2017 foi um desmatamento muito pequeno, 257 km². Então, quando você compara 2017, 257 km², com 2018, 470, dá esse aumento de 80%. Né? Mas se você pegar a curva, né, do desmatamento ao longo desses 15 anos, você sai lá em 2004, de patamares de 600 km², tá, para uma média dos últimos 8 anos de 290 km², 300, vamos dizer assim. Então, essa redução dos 65%. Quando você coloca isso e faz as contas, essa redução de 65% que nós tivemos ao longo desses 15 anos. Esse ano deu um aumento? Deu. Mesmo os 470 que nós tivemos aqui, é um dos menores desmatamentos da Amazônia. Né? Compara, por exemplo, com Belém, que foi 2.840 km². De 470 para 2.000 e pouco, realmente. É muito, né? E se você comparar com Rondônia, que é um estado do tamanho do nosso, foi 1.300. Né? Então, 470 para 1.300, né, 3 vezes mais Rondônia desmatou nesse ano 2018 em relação... Né, agora, professor, uma outra situação, é uma função inglória essa sua, porque ao mesmo tempo em que o senhor faz essa defesa a respeito da redução do desmatamento no Acre nesse período de 15 anos, embora reconheça que neste ano de 2018, comparado a 2017, houve sim um aumento, isso, quando algumas pessoas que estão nos assistindo escutam, falam assim, olha, tá vendo? Em 15 anos, o governo militou contra o setor produtivo. Isso nós acabamos de sair de um período eleitoral, esse tipo de discurso subiu no palanque e foi, como diz o bom acreano, e subiu com força. Né? Nós ainda, apesar de todo o esforço do governo, ainda compreendemos a floresta como uma espécie de impedimento para o crescimento econômico. Né? Ainda está essa equação mais resolvida. Mas isso é uma inverdade, porque ao mesmo tempo que a gente defende, né, que há necessidade de preservar a floresta, né, nós não estamos defendendo fora da legalidade, né, porque a lei permite que se desmate nas propriedades. Até 20% da propriedade pode ser desmatado. Né? Então, isso é uma legislação federal, inclusive. É a legislação federal. Né? Então, o que a gente defende é o quê? O cumprimento da legalidade. E mesmo aqueles, por exemplo, que ultrapassaram a legalidade, tanto o pequeno como o médio e o grande, né, eles vão ter que, só se mudar a lei, né? Mas eles vão ter que repor floresta agora, porque pelo cadastro ambiental rural, quem está devendo floresta, né, embora seja em 20 anos, mas ele vai ter, principalmente nas áreas de APP e de reserva legal. E eu gostaria de destacar aqui, e você é uma pessoa que acompanhou um pouco isso, né, ao longo desses 15 anos, um pouco mais, a gente vem desenvolvendo projetos e políticas públicas
para valorizar a floresta. A gente não está querendo que a floresta fique intacta, que não se mexa na floresta. Não, a gente quer tirar riqueza e a gente fez muitos projetos e muitas ações, incentivamos que se fizesse o manejo madeireiro, né? Então, nós tínhamos lá um desenvolvimento extremamente predatório, um desmatamento extremamente predatório. Então, falamos, não, vamos só tirar aquelas árvores que estão em ponto de corte, que estão maduras, né? Esse é o manejo, né? E você pode gerar renda, emprego, é uma riqueza que você tem ali. E você não acaba, porque quando você tira uma árvore, né, que já está no ponto de corte, tem outras tantas, centenas, milhares de árvores daquela mesma espécie que você vai poder tirar ao longo do ano. Então, se você faz o desmatamento, você acaba com todas aquelas que poderiam ser retiradas nos anos seguintes. Então, esse é o princípio do manejo. E a gente incentivou muito isso, né? Incentivamos também a exploração, por exemplo, da borracha, né, que já é centenária, mas a gente qualificou, né, tecnificou, da própria castanha, que hoje, por exemplo, tem empresas que hoje consomem a castanha do Acre, como a Nestlé, etc., né, através da Cooperacre, né, e está gerando renda e trabalho para esse povo que mora na floresta. Né? Agora, eu sei que isso não é o que eu vou falar agora, não é uma responsabilidade da sua pasta. O seu raciocínio aí, dentro da lógica do seu trabalho, está correto. Agora, o que não me parece é que há um diálogo entre esse raciocínio que o senhor acabou de esboçar e outras ações do poder público, né? Por exemplo, você falou a respeito da questão da valorização dos produtos florestais, falou da borracha, por exemplo, o manejo madeireiro. O setor madeireiro é um dos que mais reclama aqui na Federação da Indústria do Acre. Então, assim, é claro que o que o governo defende é uma floresta preservada e produtiva, né, gerando renda e tudo. Agora, isso precisa dialogar com outras cadeias que extrapolam a ação da Secretaria de Meio Ambiente, mas o que me parece que precisa dar uma harmonizada ainda é nisso, né, entre essa ideia de desenvolver a floresta, ou de fazer com que as comunidades percebam o crescimento econômico com a floresta preservada, com o ciclo desses produtos, né, que não me parece que não está azeitado. E eu lembro aqui que essa situação foi tão pouco compreendida que fez com que a população fizesse uma opção clara por um projeto que negue isso de certa forma, né? A gente fica meio assim na expectativa do que é que vem por aí. Qual é a sua expectativa? Mas será que foi isso? Porque não sei. Nós tivemos 5 eleições seguidas para o governo do Estado, isso deu 20 anos, então faz 20 anos que esse projeto político estava aí. Então, podia ter na primeira eleição desse projeto político, ele podia ter perdido, na segunda podia ter perdido. Não, sem dúvida. Mas então, sem dúvida. Foi 5. Pode ser que tenham outros fatores que tenham contribuído agora, não tenho dúvida, né, de que tem algumas pessoas que hoje querem desmatar mais. O próprio setor, por exemplo, que cria gado, né? Sim. Talvez querem flexibilizar mais a legislação, né? Talvez tenha sido isso que tenha dado esse aumento nesse número, pode ser um dos motivos, né? Sim. Mas eu queria também defender uma outra coisa, porque nós temos 13% de áreas abertas, que áreas já foram desmatadas. 13% é mais de 2 milhões de hectares. Né? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. O que nós fizemos nesse período? Né? Nós não desincentivamos a pecuária. A pecuária saiu de 1 milhão de hectares lá há 20 anos atrás para quase 4 milhões de hectares. Nós temos. Desculpa. Cabeça, nós saímos, né? de cabeça de gado. Nós saímos de 1 milhão e pouco para 3. Para 3 e pouco, mais de 3. Né? Então, nós triplicamos nosso rebanho sem, no entanto, avançar tanto na floresta nesses 20 anos. Né? A outra coisa foi em relação às áreas abertas, aproveitamento. Nós incentivamos a piscicultura, né? Incentivamos muito a piscicultura. Incentivamos isso para o médio, para o grande e para o pequeno, para a agricultura familiar. Incentivamos as florestas plantadas, os sistemas agroflorestais. Florestas plantadoras, nós temos muita borracha plantada, né? Que é uma coisa do futuro. Temos açaí plantado, temos castanha plantado, né? Talvez nem tanto na escala que a gente gostaria, mas tem muito, e borracha com certeza. Nós incentivamos a criação dos pequenos animais, né? As florestas plantadas. Então, a gente teve um olhar, né, para essa área aberta e incentivamos que isso acontecesse. Então, esse diálogo que você fala com os outros setores do governo, então aconteceu, porque foi um projeto. Né? Então, vamos
proteger nossa floresta, mas tirar riquezas dela, porque ela é a nossa galinha dos ovos de ouro, tá? E ao mesmo tempo a gente incentivar que se faça, né, a agricultura necessária, a pecuária necessária. Estou te dando exemplo do gado. O gado saiu de 1 milhão para 3 milhões. Talvez a gente quisesse ter 6 milhões, era muito bom, né? Mas vamos confinar então, ou vamos incentivar mais a intensificação dos pastos, né? Professor, nosso tempo acabou. Eu queria só que o senhor falasse a respeito do que as pessoas precisam observar, que precisa ser cuidado pela próxima gestão, que foi uma conquista do povo, que precisa ser preservado. Eu acho que Rapidamente, essa questão da floresta ser protegida, conservada, né, e ser produtiva, eu acho que é uma coisa que não pode ser abandonada, né? Nós temos muitos avanços. O mundo hoje olha para o Acre como uma coisa da modernidade, a coisa do futuro. Aqui nós estamos fazendo um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Então, acho que o próximo governo ele não pode abandonar, ele tem que... Né, eu nunca fui contra, por exemplo, ao agronegócio. Né, eu acho que a gente tem que ter... Nós temos espaço, sofisticá-lo em outras bases. Nós temos espaço para o agronegócio também. Né? E tivemos muito dialoguei muito, por exemplo, com a senhora Veronese e com outros da pecuária e da agricultura, né, do agronegócio, né, e sempre tivemos um bom entendimento. Talvez o pessoal queira avançar além do sinal, mas o sinal é a lei, e a lei vai ter que ser observada. Era esse o recado que eu gostaria de deixar, e eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte de um projeto que hoje é visto pelo mundo, né, como um grande incentivo e a grande experiência de desenvolvimento sustentável no mundo, no planeta. Obrigado, professor Edgar de Deus. Eu lembro aqui que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Veragua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta semana que vem. Até lá.